Olá, eu sou Paulo Mendes, engenheiro civil, especialista em engenharia de estruturas e idealizador do projeto Engenhar para Alimentar. Este projeto oferece aulas de resistência dos materiais e dimensionamento estrutural em concreto armado para alunos de arquitetura e engenharia em troca de alimentos para instituições de caridade. Se você mora aqui em São Paulo e gostaria de rever alguns conceitos dessas disciplinas ou aprofundar um pouco mais nelas, gostaria de te convidar a conhecer de perto esse projeto através de nossas aulas presenciais, assim que esse momento de pandemia passar. E para você que não tem essa possibilidade, mas que acompanha os vídeos que eu posto aqui, quer de alguma forma contribuir com esse projeto, fica sempre um incentivo para fazer alguma doação dentro de suas possibilidades a alguma instituição de caridade da sua cidade. Dando sequência aos vídeos anteriores, nesse a gente vai continuar falando de equações de força cortante e momento fletor, mas nesse caso agora a gente vai falar para casos onde a gente tem uma variação de carregamento na viga. No último vídeo a gente viu uma viga com um carregamento uniformemente distribuído, e agora a gente vai ver esse outro tipo de viga. Uma coisa que, antes da gente passar para os cálculos, eu queria mostrar, essa situação em projeto, né? Então, aqui a gente tem a viga V101, que é a que a gente vai abordar durante esse vídeo. Essa viga, ela é uma viga biapoiada, tá apoiada nos pilares P1 e P2. Aqui no meio, ela sofre um esforço vindo de uma viga V104, que está apoiada sobre ela. Ela recebe cargas das lajes L3, L1, a carga de peso próprio dela, e mais a carga de alvenaria. Então, nesse primeiro trecho aqui, notem que daqui até aqui, ela só vai pegar a carga de peso próprio dela, mais a alvenaria, mais a reação da laje L1, enquanto que após a viga, esse ponto aqui, após a viga 104, ela vai ter a reação tanto da laje L1 quanto da laje L3. Isso significa que esse segundo trecho aqui vai ter um carregamento maior. Então, de forma genérica, a gente pode falar que a viga ela tem um carregamento Q, quilonewton por metro, no trecho A, que é esse primeiro trecho aqui. Tem uma carga P, que é a carga proveniente dessa viga 104, e tem um carregamento W, um pouquinho maior, nesse segundo trecho aqui. E tem um comprimento total L. Para resolver essa viga, a gente vai adotar os mesmos mecanismos que a gente adotou no vídeo anterior. Ou seja, eu vou simplificar essa carga distribuída aqui e essa carga W em cargas pontuais. E a partir daí, calcular as minhas reações de apoio, e tendo as reações de apoio, a gente faz, então, o cálculo das equações de momento e força cortante. É importante observar que, nesse caso aqui, a gente vai ter dois trechos, ou seja, dois tipos de comportamento diferente para as equações de momento e força cortante. Só replicando aqui a viga, só para a gente conseguir enxergar o que a gente está fazendo aqui na simplificação. Essa é a forma simplificada da minha viga. Então, esse apoio aqui ele vai produzir uma reação na horizontal e uma na vertical, enquanto esse apoio aqui produz apenas uma reação na vertical. Aqui eu vou ter a força F1, que é a resultante desse carregamento Q. Então, a resultante ela vai ser a minha carga Q multiplicado pelo comprimento que ela está atuando, comprimento A. A minha força P, que era a força da viga V104, e uma força F2, que é proveniente desse carregamento aqui. Ela vai ser a resultante do carregamento W. E ela vai ser dada por W vezes o comprimento que W atua, que é B.
É importante essa parte do desenho, a gente ter um pouquinho de cuidado, porque ele é essencial para a resolução do problema. Então, eu tenho que locar essas forças nas posições corretas. Notem que a resultante F1 aqui, ela vai estar concentrada na metade da extensão que ela está atuando. Então, ela atua aqui na distância A, então ela vai ficar na metade, que é A dividido por 2. De maneira análoga, ocorre com B. Desculpa, ocorre com a força F2. Ela vai estar concentrada na metade do comprimento B, que é onde que ela está apoiada. Aqui eu vou ter as minhas 3 condições de equilíbrio, né, da estática, que para a estrutura tem equilíbrio, ela tem que ter somatório de forças na horizontal igual a 0, somatório de forças na vertical igual a 0, e o somatório de um momento igual a 0. Aqui são as convenções que eu adoto. Na horizontal, sempre que a força aponta para a direita, ela é positiva. Na vertical, sempre que aponta para cima, é positivo. E o momento, sempre que gira no sentido horário, é positivo. Essa é uma convenção que eu adoto, mas não quer dizer que você tenha que adotar a mesma, você pode adotar uma convenção diferente, desde que você sempre siga a convenção que você está adotando. Nossa primeira equação de equilíbrio, né, somatório de forças na horizontal igual a 0. A única força que eu tenho atuando na horizontal é HA, significa então que a minha HA vai ser nula. Somatório de forças na vertical. Na vertical aqui eu vou ter minha reação RA e RB atuando para cima, então elas são positivas, e a força F1, P e F2 atuando para baixo, então elas vão ser negativas. Tudo isso igual a 0. Essas forças aqui, F1, P e F2, são dados do meu problema. Geralmente eu conheço essas forças. O que eu quero descobrir é sempre as minhas reações de apoio. Então, eu vou isolar as minhas reações de apoio nessa equação aqui, ficando, então, com essa equação, que RA mais RB é igual a F1 mais P mais F2. Como aqui eu tenho 2 incógnitas e apenas uma equação, eu não consigo resolver. Eu preciso partir para a terceira condição de equilíbrio. Somatório de momento em A é igual a 0. E toda vez que eu estou calculando um momento num ponto, eu vou ter que segurar a minha viga nesse ponto. Então, vamos imaginar que esse frasco aqui é a minha viga. Eu vou segurar a minha viga no ponto A, que é onde que eu quero achar o momento. Que eu estou falando que o momento é nulo. E vou analisar, ao longo dessa minha viga, a influência que cada uma das forças estão fazendo em relação ao ponto A. Eu vou analisar, então, cada uma das forças de forma separada e depois a gente junta tudo. Então, estou analisando um momento aqui nesse ponto vermelho, né? Eu tenho a força F1, que está a uma distância de A dividido por 2 do meu ponto que eu estou analisando. Essas forças HA e RA, elas não provocam momento, porque não existe distância delas em relação ao ponto. Então, aqui, quando eu aplico F1, então, se seguro a viga no ponto A, aplico F1. Ó, notem que ela gira a minha viga no sentido horário. Então, se ela provoca esse giro no sentido horário, ela produz um momento positivo, que vai valer F1 vezes A sobre 2. Essa é a minha equação 1. A próxima força que eu tenho na minha viga é a força P. Continuo segurando a viga no ponto A e aplico P. Notem, P também vai girar a minha viga no sentido horário. E a distância de P em relação ao ponto vale A. O momento, então, provocado por P é MA igual a P vezes A. Minha equação 2. Minha terceira força, a F2, também gira a viga no sentido horário.
Se ela gira no sentido horário, provoca um momento positivo. A distância dela aqui vai ser a cota A mais B dividido por 2. Notem que essa parte do desenho é extremamente importante para a gente acertar na resolução do exercício. Então, a alocação das forças no local certo é extremamente importante para não errar. Aqui o meu momento em A provocado por F2 vai ser F2 vezes A mais B sobre 2, minha equação 3. E por fim, eu tenho a força RB. RB, ela gira a minha viga no sentido anti-horário. Ó. Se ela está girando a viga no sentido anti-horário, ela vai provocar um momento negativo. A distância de RB para o ponto A é L. Então, o momento provocado por ela vale MA menos RB vezes L. Como eu estou falando de somatório de momento em A é igual a zero, então eu tenho que somar todos esses componentes de momento provocados por minhas forças numa única equação. Então, a somatória de momento em A vai ser a minha equação 1, está aqui, mais a minha equação 2, está aqui, mais a minha equação 3, essa aqui, e mais a minha equação 4. Eu estou usando aqui um código de cores para facilitar um pouco o nosso entendimento e a gente não se perder. Como eu estou falando que MA é zero, substituo isso aqui por zero e copio novamente o resto da equação. O que eu quero descobrir aqui é a minha reação RB. Então, eu vou isolar ela na minha equação. Isolo RB. Eu vou ter essa equação final aqui que me permite calcular RB. Como eu falei, essas informações F1, P, A, F2 e B são dados do meu problema, são dados conhecidos. Parece que é um negócio cabeludo, mas na verdade todas essas informações aqui eu já possuo. Então, tendo todas essas informações, eu consigo calcular o meu RB e, de posse disso, sabendo que RA mais RB é o somatório das três forças pontuais, eu consigo calcular o RA isolando ele na equação e atribuindo o valor de RB que foi calculado aqui nesse ponto. Então, eu tenho essa equação geral para calcular o valor de RA. Definidos os valores de RA e RB, agora a gente vai fazer a análise dos trechos da minha viga. Então, aqui, se eu passo um corte antes da minha força P, eu vou enxergar esse desenho aqui. Ó. Eu vou ter um carregamento Q, vou ter uma distância que eu chamo uma distância X, que é uma distância desconhecida. Então, o trecho 1 vai ser qualquer valor de X que esteja entre 0 e o valor de A. Simplificando isso aqui, né, para a gente trabalhar com forças pontuais, eu vou ter a reação RA e HA, que atuam nesse apoio. O meu carregamento Q, eu vou simplificar ele numa força F1, que vai ser a minha carga Q vezes o comprimento que ela está atuando, vezes X. E agora, a intenção é calcular o momento nesse ponto vermelho aqui, ou seja, o momento para o ponto X. F1 aqui, ela está concentrada na metade da distância que a carga atua. Então, se a carga está atuando numa distância X, a resultante aqui vai estar situada em X sobre 2. Então, agora eu seguro a minha viga no ponto que eu quero calcular o momento e vou fazer a análise das forças. Ó, RA gira no sentido horário, então ele vai produzir um momento positivo, que vai valer RA
vezes a distância que ele está atuando, e F1 provoca um momento negativo, porque ele está girando a viga no sentido anti-horário. E vai valer o F1 vezes essa distância aqui em relação ao ponto A. Desculpa, ponto X, que é esse ponto vermelho que eu estou analisando aqui. Então, o momento de X vai ser RA vezes X menos F1 vezes X sobre 2. Como eu falei que F1 vale QX, então vou substituir F1 na equação aqui por QX. Simplificando, né, eu vou ter que, para esse primeiro trecho, o momento em X vai valer RA vezes X menos Q vezes X ao quadrado sobre 2. Essa equação me permite calcular qualquer momento que esteja ocorrendo deste ponto zero até esse ponto A aqui. Não, desculpa, até esse ponto onde vai a minha cota A. Para cortante, eu vou fazer a mesma análise, né? Olhando o desenho aqui, força que sobe RA é positiva, força que desce é negativa. Substituindo F1 por Q de X, eu tenho essa cortante aqui, essa equação aqui para minha cortante. V de x é igual a RA menos QX. Essas foram as equações para o meu trecho 1. Agora, se eu fizer um corte após a carga Q, a carga P, observem que eu vou ter um outro desenho. Então, aqui eu vou ter meu carregamento Q, agora eu estou enxergando um carregamento P e também o meu carregamento W. Essa parte do desenho, como eu falei, é extremamente importante. Eu tenho que colocar as distâncias corretamente para eu não me perder. A distância desse ponto em vermelho aqui em relação ao ponto inicial da viga vai ser sempre x, que é uma distância desconhecida. E esse x vai ser qualquer valor que esteja entre A e L, que L é o comprimento total da minha viga. Então, se tudo isso aqui é x, e eu conheço que daqui até a carga P vale A, esse pedacinho aqui vai valer x menos A. Simplificando isso, então aqui eu tenho as minhas reações HA e RA, a minha força F1, que vai valer Q vezes a distância que ela atua, que é a minha força P, e a minha força F2. Nessa força F2 que eu tenho que tomar cuidado, porque ela vai ser a multiplicação do W vezes o comprimento que ela atua. E o comprimento que ela atua aqui é x menos A. Aqui, ó. Eu tenho que também tomar o cuidado de locar essas forças, né? A F1 ela vai estar localizada aqui na metade de A, então A sobre 2. A F2 ela vai estar locada aqui na metade desse comprimento, que é x menos A sobre 2. E minha força P, ela continua locada na distância de A, em relação ao ponto inicial da viga. Então, novamente, eu seguro a minha viga no ponto que eu estou analisando no momento, que é esse ponto vermelho aqui, e analiso as forças. A força RA gira a viga no sentido horário. Sempre é bom olhar a força e a distância dela em relação ao ponto. Então, RA tem uma distância x. F1 gira a viga no sentido anti-horário, vai produzir um momento negativo. E a distância de F1 para o ponto x como eu sei que essa distância aqui vale A sobre 2 e aqui tudo vale x, então a distância de F1 vai ser x descontando A sobre 2. A minha força P, ela também gira a viga no sentido anti-horário, também vai produzir um momento negativo, e a distância dela vai ser
A distância de P vai ser essa aqui, x menos A. E, por fim, F2, que também vai provocar um giro no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, ele também vai produzir um momento negativo. Copiei novamente o desenho aqui só para a gente conseguir enxergar aqui as distâncias em relação ao ponto X. Então, posso escrever que o momento em X vale RA vezes X menos F1 vezes X menos A sobre 2, menos P que multiplica X menos A, que é essa parte aqui, e menos F2 que multiplica X menos A sobre 2. Essa distância aqui. Como eu sei que F1 vale Q vezes A, desse desenho aqui, substituo F1, o P eu não preciso substituir, ele já está na forma normal dele. F2, eu sei que F2 vale W vezes X menos A, então substituo F2 aqui. Aplico um pouco de matemática para deixar isso de uma forma mais compacta. A gente não precisa simplificar ao extremo, mas é bom dar uma arrumada na equação. Então, eu tenho essa equação geral aqui, que me permite calcular o momento para o segundo trecho da minha viga. Então, lembrando que todas essas informações são conhecidas, né? A carga, o A, o P, o W, enfim, são valores conhecidos do meu problema. Para cortante, eu vou fazer a mesma análise no eixo Y. RA está voltado para cima, ele é positivo. F1, P e F2 estão voltados para baixo, são negativos. Como aqui eu tenho uma outra forma de escrever F1 e F2, eu vou reescrever a equação, substituindo F1 por Q vezes A e F2 por W vezes X menos A. Está aqui minha equação geral para calcular a força cortante para o segundo trecho. Notem que o mecanismo de resolução é sempre o mesmo. Você segura a viga no ponto que você quer calcular o momento e analisa que tipo de momento as demais forças pontuais que estão atuando na sua viga vão provocar nesse ponto que você está segurando. Se você tiver uma viga com mais carregamentos diferenciados, o jeito de resolver é sempre o mesmo. A diferença é que você vai ter mais cargas pontuais para analisar o tipo de momento que ela está provocando. Mas o jeitão de obter as equações é sempre o mesmo. Bom, agora a gente vai trabalhar com um exemplo numérico, né? Acho que quando a gente começa a ver muita letra nas equações, o nosso cérebro acaba nos bloqueando um pouco e às vezes fica mais fácil enxergar quando tem números, né? Então vamos trabalhar esse exemplo aqui, uma viga biapoiada, onde que no primeiro trecho tem um carregamento de 12,35 kN por metro, uma carga pontual de 18 kN e um segundo carregamento uniformemente distribuído de 17,85 kN por metro, atuando na distância de 3 metros e 5, que é o comprimento total da minha viga é 5 metros e 20 centímetros. Primeiro a gente calcula as reações, né? Então aqui tem a minha equação geral que eu obtive para calcular a reação RB. Lembrando que F1 é Q vezes A e F2 é W vezes B. Então aqui vai ser o meu Q e esse aqui vai ser o meu W. Aplico isso aqui na minha equação geral, né? Então, o F1 aqui
Estou trocando por aqui. O A aqui, minha força P, vezes a distância de A. F2 vai ser o meu W, que é 17,85, vezes o 3,05, que é o meu B. O valor de A, 2,15, o valor de B, 3,05. Isso me dá um valor de 51,408 kN. Aplicando a equação para calcular RA, então substituo aqui novamente os valores na equação. Tenho que RA vale 47,587 kN. Tendo o valor de RA, eu consigo então escrever as minhas equações de cortante e momento. Primeiro aqui para o trecho 1, a gente sabe que a fórmula geral é RA vezes x menos QX ao quadrado sobre 2. Trocando esse Q e o RA pelos valores daqui, simplificando, eu tenho essa equação geral para calcular o momento no primeiro trecho da minha viga. Mesma coisa para a equação de cortante. Substituo o RA e o Q, de acordo com o meu exemplo. Tenho a equação geral para cortante. Agora, quando eu faço um corte no segundo trecho, né? Tenho essa equação geral aqui para calcular o momento. Ó, RA, substituir aqui por RA, Q vezes A é 12,35 vezes 2,15. O valor de A está aqui, P está aqui, se A está aqui, W, que é o meu 17,85, vezes x menos A, ou seja, x vezes menos 2,15 ao quadrado. Arrumando isso aqui para ficar um pouco melhor, né? Tenho essa equação geral aqui que me permite calcular o momento para o segundo trecho, em qualquer ponto do segundo trecho da viga. Mesmo raciocínio para cortante. Substituo as incógnitas aqui pelos valores que eu conheço do meu problema. Tenho essa equação geral aqui para calcular a cortante no segundo trecho. Tendo as equações, agora a gente tem que calcular os diagramas de momento fletor e força cortante. Nesses diagramas é importante que a gente tenha principalmente o ponto onde eu vou ter momento máximo, que é o momento que eu vou utilizar para dimensionar a minha peça. Então, para isso, eu preciso fazer cortante igual a zero, né? Para entender onde que ocorre a cortante nula. Como eu tenho dois trechos em viga, eu preciso entender em qual trecho vai ocorrer a minha cortante zero. Se eu aplicar a equação do primeiro trecho, ou seja, cortante igual a zero, eu vou ter isso aqui. Então, o valor de x vai ser 3,85. Mas lembra, o primeiro trecho vai só de 0 até A. E A valia 2,15. Então, como x é maior do que 2,15, significa que a minha cortante não vai ser nula no meu trecho 1. Porque essa equação aqui só vale até 2,15. Então, aqui, como eu achei 3,85, quer dizer que não é no trecho 1 que ocorre a cortante nula. Então, aplicando a segunda equação, né, de cortante igual a zero, usando a equação do segundo trecho, eu vou ter x igual a 2,32, ou seja, um valor coerente. Então, o momento máximo vai ocorrer no ponto 2 igual a 2,32 metros a partir do início da viga. Então, esse é um ponto onde eu preciso saber o momento. Então, a gente calcula... aí a gente calcula de acordo com o nível de detalhamento que a gente quer dar, né? Aqui eu calculei o momento e cortante para o ponto 0, momento para o ponto 2,15, que é onde ocorre aquela transição de trechos. Importante observar que, como a gente tem duas equações que servem para o 2,15, porque ali é a transição onde termina o trecho 1 e começa o trecho 2, então
Os valores que você vai calcular, tanto pela equação 1 como pela equação 2, vão ter que, para momento, vão ter que ser o mesmo. Para cortante não é, porque ali você vai ter uma força pontual que provoca um, um dentezinho no meu diagrama de força cortante. Mas o momento ele tem que ser igual. Aqui o momento para 2,32, que é o ponto máximo, né, onde vai ocorrer o momento máximo. Então, aqui já utilizando a equação do trecho 2. E aqui o momento para 5,20. Cortante também. E chego ao meu gráfico de força cortante e momento fletor. Isso era o que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil a você e espero te encontrar num próximo vídeo para a gente continuar esse bate-papo sobre estruturas e, enfim. Até mais.